Por causa das emendas, o Centrão contra-ataca. Aí não tem muito o que fazer não. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário. Concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar o nome do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Quinta-feira, 15 de agosto, são agora 10 para as 6 da tarde e há cerca de 15 dias, enfim, o ministro Flávio Dino decidiu suspender o pagamento das chamadas emendas PIX. Emendas PIX são aquelas que caem direto nas contas das prefeituras e governos estaduais, sem ter muita distinção da finalidade daquele recurso e nem de qual foi o parlamentar que as encaminhou para as cidades ou estados brasileiros. E cerca de 15 dias depois, no dia 14 de agosto, na quarta-feira, na véspera de eu gravar esse vídeo, o Centrão resolveu barrar na Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados uma medida provisória de recursos extras ao Poder Judiciário no valor de 1,3 bilhão de reais, destinados essencialmente à Justiça Federal e à Justiça do Trabalho. Além de ser uma medida pouco eficaz, uma vez que as MPs entram em vigor assim que publicadas, e somente 6,6 milhões são destinados ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os caras queriam ferir o Supremo no bolso, digamos assim, mas de 1,3 bilhão só diante do montante, evidentemente, 6,6 milhões são para o STF. Dino dobrou a aposta e decidiu suspender, também na quarta-feira, 14 de agosto, todas as emendas impositivas de deputados e senadores, que são as emendas impositivas, são aquelas que o governo federal tem a obrigação de pagar. Ou seja, o Dino dobrou a aposta e não cedeu à tentativa de pressão e faniquito do Centrão. A medida adotada pelo Centrão também é ineficaz, porque, como eu falei, MPs, medidas provisórias, entram em vigor a partir da sua publicação, porque desse recurso aí a mais para o Poder Judiciário, 870 milhões já foram empenhados e executados para a Justiça do Trabalho, e 450 milhões de reais na mesma situação para a Justiça Federal. A decisão do Flávio Dino no Supremo, da suspensão das emendas, ela ainda é uma decisão liminar, mas o Flávio Dino deverá colocar o tema para votação no plenário do Supremo Tribunal Federal muito em breve, depois de eu gravar esse vídeo. E pelo andar da carruagem, inclusive por causa dos ataques infundados ao ministro Alexandre de Moraes, que eu comentei aqui no canal no vídeo anterior, então se você não assistiu, quando terminar esse, volta a Corte deverá referendar, ao menos por ampla maioria, as decisões de Flávio Dino sobre as emendas parlamentares. O Dino, na sua decisão, Flávio Dino afirmou que as emendas parlamentares impositivas devem ser executadas nos termos e nos limites da ordem jurídica e não ficar sob, aspas, liberdade absoluta do autor da emenda. Para o ministro Flávio Dino, o atual rito de impositividade priva o Poder Executivo de liberdade de decisão sobre a implementação de políticas públicas e transforma os membros do Poder Legislativo em coordenadores de despesa, ou seja, mini-executivos. Algo que eu sempre pontuei aqui, tanto no texto, no blog de texto, quanto aqui no canal no YouTube e, consequentemente, os vídeos que vão para o Facebook, que os parlamentares do Centrão, eles até têm uma concepção de sociedade, mas não a defendem, né? Se comportam como mini-executivos, apenas nesse jogo das emendas, fazendo ponte entre emendas, inaugurando obras, enfim,
que não são de responsabilidade dos parlamentares fazerem. As emendas impositivas elas surgiram ainda no governo Dilma Rousseff, ou seja, há muito tempo que o parlamento vem se hipertrofiando de poder. E teve uma escalada assim, no gráfico, assim, subiu quase que em linha reta, subiu para cima, eu ia dizer, subiu quase em linha reta no pós-golpe de 2016 com Temer e Bolsonaro. Ainda como tentativa de retaliação, o relator da regulamentação da reforma tributária no Senado, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, quer retirar o caráter de urgência na matéria naquela casa, que é considerada prioritária para o governo Lula. Mas se o Senado assim fizer, em vez de pôr na briga com o STF somente o governo Lula, acabará colocando também o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira, do PP, aqui de Alagoas. E por que vai acabar colocando também o Arthur Lira e, evidentemente, também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né? Então a possibilidade é mínima. Mas vamos supor que o Senado faça. Então Arthur Lira também vai entrar na briga em defesa desse caráter de urgência. Porque o Lira quer, pelo menos, dividir a paternidade da reforma tributária, né? Que é a primeira feita num período democrático no país. Quando foi aprovada a primeira parte, né, a reforma tributária em si, o Arthur Lira fez um grande discurso no plenário da Câmara de Deputados, enaltecendo aquilo, né, trazendo para si o mérito daquela proposta aprovada ali pelo Congresso Nacional. Arthur Lira, inclusive, por conta dessa confusão aí, já teria pedido diretamente para que Lula se envolva nessa questão. E como afirmei em vídeos anteriores, isso pode ser uma sinuca de bico para o presidente Lula. Pode. Em tese, a única retaliação ao STF de impacto nesse momento seria o Centrão bancar a tese da extrema-direita e caçar Alexandre de Moraes, por conta das reportagens infundadas, rasas, enfim, da Folha de São Paulo, tentando dar ao Alexandre de Moraes o status de Sérgio Moro na Lava Jato. O problema é que a indicação de um substituto de Alexandre de Moraes será de Lula. E por mais que o Lula acabe escolhendo um nome mais ameno, digamos assim, pode apostar que esse mais ameno, mesmo assim, seria alguém sem problemas em ir para cima dos golpistas. Pode contar com isso, pode ser mais ameno para todas as outras questões aí. Mas em relação aos golpistas, esse mais ameno nisso não seria menos, seria próximo ali, muito próximo ao perfil do Alexandre de Moraes, até por reafirmação de um poder. Então seria muito nessa pegada aí. Agora, voltando à possibilidade da sinuca de bico. Como eu falei 2, 3 vídeos atrás, se Lula intervier, ele acaba assinando a tese de que a decisão de Flávio Dino foi combinada com ele. Além de que o retorno político de uma intervenção do Lula nessa questão assim direta seria praticamente nulo junto aos parlamentares, porque a valer se conseguiu fez mais que a obrigação, e se não conseguiu porque não quis, porque está comunado, todo esse tipo de coisa. É verdade que a intervenção do Lula ajudaria a impedir, ou impediria de fato, que o Congresso deixe de votar o orçamento de 2025, porque os caras estão também segurando a votação orçamentária para o ano que vem. E isso deixaria o governo muito engessado em 2025. O Congresso, enquanto eu gravo esse vídeo, sequer votou ainda a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei que direciona, se orienta o orçamento. E só pode votar o orçamento após a aprovação da LDO. Se entrar 2025 sem a aprovação do orçamento, o Poder Executivo, na verdade, todos os poderes passam a funcionar com 1/12 do orçamento do ano anterior, ou seja, mês a mês, cai na conta 1/12 e você fica ali mantendo. Isso impede que você crie novos programas, aumente salários, execute novos pagamentos, enfim. Então fica engessado ali, é como se as ações do governo parassem no tempo, parassem no ano anterior. Mas nessa corda esticada aí, e com a proximidade das eleições municipais tão importantes para o Centrão, já que é desses pleitos que eles tiram seus principais cabos eleitorais para suas próprias reeleições, outro fator que eu não havia pontuado antes pode vir à mesa,
que é a eleição para a presidência da Câmara de Deputados. O preferido de Arthur Lira é Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, mas as circunstâncias podem mudar um pouco aí. O Elmar seria candidato com apoio do governo sobre outras bases, outras negociações, outros acordos de posicionamento, ou mesmo Lira poderia mudar de candidato, já que na prática ele tem boa dose de influência e relação política com todos os outros nomes colocados até esse momento. E é sempre bom ressaltar que nada é, de fato, garantido nessas conversas, nem para Arthur Lira e nem para o presidente Lula. No caso do Arthur Lira, vale o rei morto, rei posto. Então, mesmo que seja o Elmar uma vez sentado na cadeira, ele pode dar uma bilola e mandar o Arthur Lira e vir passear aqui nas praias de Maceió, por exemplo. No caso de Lula, uma vez na cadeira o novo presidente e cheio de poder, e aí qualquer um, do Centrão especialmente, pode querer brincar de dono do coreto. Pelo sim, pelo não, é mais um elemento para ser debatido sobre a mesa na relação Congresso, Poder Executivo e, no caso também, Supremo Tribunal Federal. O Centrão esperneia porque a retirada das emendas lhe retira a maior parte de recursos que eles possuem para as eleições desse ano. Percebam, o fundo eleitoral tem valor mais ou menos na casa de 9,5 bilhões de reais. Somente as emendas PIX, já suspensas pelo Flávio Dino, exceto as obras já em andamento, as ações, enfim, obras já em andamento, são na ordem de 8 bilhões. Com o bloqueio das emendas, o Centrão deixa de ter mais que o valor oficial para as eleições desse ano a seu dispor. E com uma diferença que as emendas só valem para os parlamentares eleitos. O fundo eleitoral é distribuído para todos os partidos registrados, inclusive figuras que não têm mandato têm acesso a esses recursos. E eleitoralmente falando, as emendas são muito poderosas, tá? A maioria das mais de 5.500 cidades brasileiras são completamente dependentes do Fundo de Participação dos Municípios e das emendas parlamentares. Imagina uma cidade do interior qualquer, cujo prefeito constrói um ginásio ou um hospital com esses recursos das emendas. Na inauguração, o deputado responsável pela emenda estará presente na cidade e será anunciado pelo prefeito como o pai da obra, ou copai da obra, né? Coautor da obra. Ganha o prefeito e ganha o deputado, que receberá uma enxurrada de votos sem muito esforço dos políticos locais. É evidente que quando chega nas eleições, a política local se mexe nas suas cidades, enfim, para amarrar os votos, mas esse voto mais solto, foi o deputado que trouxe isso, que trouxe aquilo, já se amarra com essa coisa dessas emendas. O Centrão, nesse momento, tem o tempo contra si, mas sempre poderá dar uma torna à altura mais adiante. Por isso, esse imbróglio aí envolvendo as emendas, que está resultando inclusive na questão orçamentária, logo será resolvido, nem que seja no meio termo qualquer. O que seria esse tal meio termo? Na minha opinião, se garante, né, um pouco mais de transparência para as emendas aqui. Não se vai se reduzir valor, não se vai reduzir a quantidade dessas emendas, enfim, mas vai se garantir, vai se colocar um pouco mais de transparência nessas emendas. Assim, ganha o Centrão, porque garantiu os seus recursos, ganha o STF, que conseguiu impor algum limite nessa coisa toda, e ganha o governo, porque garantiu o orçamento de 2025 e um pouco mais de freio na fome dos parlamentares.